Bom, antes de entrar na introdução, para a pessoa já saber, vão ser respondidos os seguintes questionamentos, que as pessoas vão questionar muito. Que pecados eram esses? Quais as iniquidades? O porquê de justiça eterna? O que é o Santo dos Santos? Quem são os dois ungidos citados? Porque quem perceber bem no texto de Daniel 9, você vai ver que são dois ungidos. Um que vai ser morto e o outro que é um príncipe ungido, que ele aparece antes. Quem é o assolador? Quem é o filho de homem que aparece na visão de Daniel 7? Isso vai ser respondido. Inclusive o próprio texto responde, é a continuação do texto. Quem é o príncipe dos príncipes, né, que muita gente coloca, tá vendo aqui, ele se levanta contra o príncipe dos príncipes, por isso não pode ser Antíoco. Então a gente vai responder também isso. Enfim, entre esses e outros questionamentos, tá? Tudo vai ser respondido no estudo. Vamos entrar aqui em um assunto que é polêmico para muitos. E assim simples para alguns. Qual seria esse assunto? As 70 semanas de Daniel. Vamos só ler o texto mais usado, né? Primeiramente. Daniel 9, 24. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profeta, e para ungir o Santo dos Santos. Fica sabendo, pois, e compreende isto, desde a promulgação da palavra, sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido. Haverá 7 semanas. Durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha 3 pontinhos. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos durante 1 semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para o desolador. Olha só, em cima desse texto, com 3 versículos, nós temos diversas opiniões. Uma delas, as pessoas quando veem a palavra Messias ou ungido, elas já logo associam a Jesus. Por quê? Porque o Novo Testamento, todo o tempo ele fala Jesus ou Messias, Jesus ou Cristo. Primeira coisa, a palavra Cristo, Messias, ela quer dizer ungido. Pode ser profeta, pode ser sacerdote, sumo sacerdote, rei. Então, houve muitos ungidos, né? Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que colocar na cabeça. E muitas pessoas também dizem, algumas pessoas falam que se cumpriu no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém. Outras pessoas falam que se cumpriu 69 semanas e existe uma semana com mais de 2 milênios. Bem, vamos lá. As pessoas dizem que se cumpriu no ano 70, com a destruição do templo. Mas o que eram as 70 semanas? Qual era o intuito das 70 semanas? Vamos ler de novo. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e tua cidade santa, para fazer cessar o quê?
transgressão, apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para fechar, visão e profeta, para ungir o santo dos santos. Então é isso daqui. Para quem fala que se cumpriu nas 70 semanas no ano 70, eu vou fazer uma perguntinha. Para ungir o santo dos santos, o que seria o santo dos santos? No caso aqui era para fazer cessar os pecados, instaurar uma justiça eterna e para sigilar visão e profeta e ungir o santo dos santos. Seria com a reconstrução do templo? Aí pessoas vão espiritualizar. Ah, mas o verdadeiro templo somos nós, E com isso ele já reconstruiu o templo no ano 70, etc e tal. Ok, mas o Espírito não foi derramado lá em Atos? A igreja já não era considerada a casa de Deus? Por que se cumpriu no ano 70 com a destruição? Se tivesse escrito em Daniel 24 para destruir o santuário, 70 semanas estão fixadas para destruir o santuário. Aí eu concordaria. Não, no ano 70 ele foi destruído, então se cumpriu 70 semanas. Mas só que 70 semanas não fala que é para destruir o santuário. Fala que é para expiar o pecado, a transgressão, sigilar, fechar a visão e o profeta e para ungir o santo dos santos. Não fala para destruir o santuário. Então esse já é o primeiro problema para o preterismo. E o engraçado na visão preterista cristã, com todo respeito, é que eles começam certinho, Eles criticam os dispensacionalistas. Olha só como dispensacionalista é. É bem claro, ele aqui falou para o teu povo e para a tua santa cidade. Porém, o preterista, quando ele lê fazer cessar pecado e transgressão, ele já engloba o mundo inteiro. Porque na mente dele, mas Jesus morreu para tirar os pecados. Porque aqui está falando que o ungido seria eliminado. Agora eu pergunto, onde está no texto falando que a morte desse ungido que ia tirar os pecados das pessoas? Essa é uma pergunta. E para quem fala que é futura essa última semana, que ela tem mais de 2000 anos, onde está escrito isso no texto? Será que é verdade? E aí? Se cumpriu no ano 70, Tito e Vespasiano. Tá bom, mas as 70 semanas era para destruir o templo? Ou era para essas coisinhas aqui? Muitos não gostam da visão que eu vou estar trazendo, que é uma visão histórico-crítica, que fala que se cumpriu antes da Era Comum. Mas não se cumpriu porque Jesus citou. Vamos ver o que Jesus falou. Mateus 24, verso 15, diz o quê? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Vamos parar por aqui. Aqui ele citou Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 27. Sobre a abominação da desolação. O fato dele ter citado quer dizer que as 70 semanas não se cumpriram? Ou ele quis fazer uma analogia? Para quem não sabe, existe a história que a gente vai falar sobre os 4 reinos, no qual se findou o Império Seleucida com Antíoco. E no ano 70 aconteceu uma coisa parecida. O templo foi invadido e destruído novamente. Aqui, por acaso, ele não quer fazer uma comparação para os ouvintes dele que conheciam a história antepassada, que aconteceu de fato com o povo.
Será que ele não quis alertá-los que ia acontecer algo parecido novamente? Porque ele já conhecia, ó, quem lê entende. Lembra lá Daniel, que o Daniel falou? E eles estavam falando do que daqui? De uma grande tribulação que ia ter no meio deles. Por isso ele está falando com os discípulos dele, ó, mas quem tiver assim, fuja, para que... Ele também fala, se for dia de sábado, por que dia de sábado? Porque eles costumavam ficar, né, sem defesa. Então, se eles fossem atacados... Então, isso que ele está alertando para o pessoal. Ele não está falando que as 70 semanas ainda iam se cumprir. Não é verdade? Agora eu pergunto para vocês, onde no Novo Testamento, no livro de vocês, fala que as 70 semanas não se cumpriram, que existe uma semana que ainda vai se cumprir? Eu quero um versículo só. No Novo Testamento que fale a expressão 70 semanas. Ela não existe. Por quê? Porque as pessoas criaram isso. Ninguém vai me mostrar o versículo das 70 semanas. Apenas vão falar que não se cumpriu pelo fato de Jesus ter citado Daniel. Mas aqui não quer dizer, ele não está negando a história. Provavelmente ele está falando que ia acontecer algo parecido, que de fato aconteceu, porque nós estudamos, conhecemos a história e sabemos no ano 70 que aconteceu algo parecido. Inclusive o ano 135 também Israel foi atacada. Tito e Vespasiano também instauraram uma coisa abominável, né, dentro do templo. Então provavelmente é isso que ele quer dizer. Agora não está negando a história, porque você não vê no Novo Testamento um versículo sequer falando das 70 semanas. No meu pensamento, as pessoas elas jogam tudo para o futuro ou colocam Jesus no meio das 70 semanas porque é uma coisa atrativa, porque gera lucro, né, e gera a atenção das pessoas. Por isso que a gente vai trazer uma visão na qual a gente mostra historicamente, prova, traz nomes, tá? Porque eu também vejo muitas pessoas, inclusive no YouTube, né, inclusive fazendo até profecias, né, de arrebatamento, usando o texto de Daniel 9. Inclusive as pessoas até iam ser arrebatadas, né, no dia 8 de abril, através dessa contagem, né? Fala, Israel virou figueira, tal, 73 anos, aí vai acontecer a última semana de Daniel. Por que será que não aconteceu? Porque a pessoa fez uma contagem de uma coisa que já aconteceu milênios atrás. Aliás, antes do primeiro século da Era Comum. Então, com certeza não ia dar certo. E também vejo pessoas pegando lá Daniel 7, falando que são 10 nações, etc e tal. Tá falando que o anticristo, Emmanuel Macron, vai fazer um acordo aí, vai vir a 10ª nação. Só que Daniel 7 não fala de 10 nações. Ele tá falando de 10 reis. Né? Inclusive tem visões por aí que falam de 10 nações, etc e tal. Mas só que a gente vai mostrar historicamente quem eram esses 10 reis e até datações nas quais eles reinaram. A gente vai fazer uma introdução do livro de Daniel, porque a primeira coisa, para você entender o que o escritor está querendo passar, primeiramente você tem que saber a datação na qual foi escrito, o que acontecia naquela época e para quem ele está escrevendo a mensagem. Isso é crucial para você poder entender a mensagem do autor. Aí fica muito mais fácil, por isso que a gente vai fazer a introdução primeiro. A gente vai entrar no capítulo 2, uma parte, para ver onde começou essa visão, né, das 4 feras. Vamos entrar no capítulo 7, que já desenvolve e coloca mais personagens, fala de 10 reis. Depois vamos para o capítulo 8, que também é explicativo do 7. Depois a gente entra no capítulo 9. Onde as pessoas, né, fazem um monte de doutrinas. Aí cada um vai tirar as suas próprias conclusões. Né? Mesmo que a pessoa, não gostei dessa visão,
infelizmente, é uma visão histórica. Ela não pode não ser atrativa, porque não gera lucro, né? Porém, é uma coisa que não dá para se negar. Mas você que não acha que ainda vai se cumprir, eu peço que me mostre onde no Novo Testamento fale alguma coisa com a palavra 70 semanas e fala que uma última semana ela ia durar mais de 2 milênios. Eu peço que me mostre esse versículo no Novo Testamento. E onde Jesus ele se inclui nas 70 semanas, que falam que esse ungido que foi cortado foi Jesus. Onde ele falou isso? Onde um dos apóstolos falaram isso? Então, eu peço que a pessoa me responda. Então, a gente fez esse daqui, leu esse Daniel 9, 24 a 27. Agora a gente vai fazer a introdução do livro de Daniel, porque tem coisas importantes para as pessoas saberem. Bom, pessoal, vamos para a parte chata, que é a introdução do livro. Vou estar lendo aqui de uma Bíblia cristã, para surpresa de muitos. Pode ver que os cristãos têm acesso às informações, mas não procuram, né? Infelizmente. Então vamos estar lendo aqui a introdução. Livro de Daniel. Por seu conteúdo, o livro de Daniel divide-se em 2 partes. Os capítulos do 1 ao 6, né, que são relatos de Daniel e seus 3 companheiros a serviço de Nabucodonosor. Primeiro, o sonho, né, de Nabucodonosor, a estátua composta de elementos diversos. Segundo, a adoração da estátua de ouro e os 3 companheiros de Daniel na fornalha. Terceiro, a loucura do Nabucodonosor, né? Quarto, o festim de Baltazar. Quinto, Daniel na cova dos leões. E sexto, em todos esses casos, Daniel ou seus companheiros saem triunfantes de uma provação da qual depende a vida ou pelo menos a reputação deles. E os pagãos glorificam a Deus que os salvou. As cenas se passam em Babilônia, os reinados de Nabucodonosor e de seu filho Baltazar e do sucessor deste, Dário, o Medo. Os capítulos 7 ao 12 são visões com que Daniel é favorecido. As 4 feras, capítulo 7, o bode e o carneiro, capítulo 8, as 70 semanas, capítulo 9, a grande visão do tempo da cólera e do fim, capítulo 10 ao 12. São datadas dos reinados de Baltazar, de Dário, o Medo e de Ciro, rei da Pérsia, e tem como cenário a Babilônia. Dessa divisão deduziu-se às vezes a existência de 2 escritos de épocas diferentes, combinados por um editor, mas outros indícios contradizem essa distinção. As narrações estão na terceira pessoa e as visões são contadas pelo próprio Daniel. Mas a primeira visão está situada entre uma introdução e uma conclusão na terceira pessoa. O começo do livro está em hebraico, mas em 2:4 passa-se bruscamente ao aramaico, que continua até o fim do capítulo 7, reunindo assim a parte das visões. Os últimos capítulos estão de novo em hebraico. Foram propostas diversas explicações para esta dualidade de língua, mas nenhuma é convincente. Assim, a divisão segundo o estilo, primeira ou terceira pessoa, e a divisão segundo a língua, hebraico ou aramaico, não correspondem a que se deduz do conteúdo narrativas ou visões. Por outro lado, o capítulo 7 é comentado pelo capítulo 8, mas é paralelo ao capítulo 2. Seu aramaico é o mesmo que o dos capítulos 2 e 4, mas traços de seu estilo reaparecem nos capítulos 8 ao 12, embora esses estejam escritos em hebraico. O capítulo 7, portanto, constitui o nexo entre as 2 partes do livro e assegura-lhe unidade. Além disso, Baltazar e Dário, o Medo, aparecem em ambas as partes do livro, causando as mesmas dificuldades aos historiadores. Enfim, as formas literárias e as linhas de pensamento são as mesmas de uma extremidade à outra do livro, e essa igualdade é o argumento mais forte em favor da unidade de sua composição.
A data desta é fixada pelo testemunho claro fornecido pelo capítulo 11, as guerras entre Seleucidas e Lágidas, e uma parte do reinado de Antíoco Epífanes. Neles são narradas com grande luxo de pormenores insignificantes para o propósito do autor. Este relato não se parece com nenhuma profecia do Tanakh, e apesar de seu estilo profético, relata acontecimentos já ocorridos. Mas a partir de 1140 muda o tom. O tempo do fim é anunciado de um modo que recorda os outros profetas. O livro teria sido composto, portanto, durante a perseguição de Antíoco Epífanes e antes da morte dele, antes mesmo da vitória da insurreição macabaica, isto é, entre 167 e 164 antes da Era Comum. Nada há no resto do livro que contradiga esta data. Por isso que, agora eu vou explicar uma coisa, por isso que os judeus eles não consideram Daniel como um livro profético. Para quem não sabe, o livro de Daniel está entre os escritos, tá, pessoal? Ele não está entre os profetas. Vou continuar. Nada há no resto do livro que contradiga esta data. Os relatos da primeira parte situam-se na época caldeia, mas certos sinais mostram que o autor está bastante longe dos acontecimentos. Baltazar é filho de Nabônides e não de Nabucodonosor, como diz o texto, e nunca teve o título de rei. Dário, o Medo, é desconhecido dos historiadores, e não há lugar para ele entre o último rei caldeu e Ciro, o persa, que já havia vencido os medos. O ambiente neobabilônico é descrito com termos de origem persa. Até mesmo os instrumentos da orquestra de Nabucodonosor trazem nomes transcritos do grego. As datas apresentadas no livro não concordam entre si, nem com a história tal como a conhecemos, e parecem ter sido postas no início dos capítulos sem grande preocupação com a cronologia. O autor utilizou tradições orais ou escritas que circulavam em sua época. Os manuscritos do Mar Morto contêm fragmentos de um ciclo de Daniel, que tem semelhanças com o livro canônico. Em particular, uma prece de Nabônides, que recorda Daniel 3:31, 4:34, em que o nome de Nabucodonosor substituiu o de Nabônides. O autor ou suas fontes apresentou com o herói dessas histórias piedosas certo Daniel, que Ezequiel 14, 20 e 28:3 cita como justo e sábio dos tempos antigos, que é mencionado também nos poemas de Ras Shanha, escritos no século 14 antes da Era Comum. Só esse Daniel pode ser apenas um personagem fictício. Essa data tão recente do livro explica sua posição na Bíblia hebraica. Foi admitido após a fixação do cânon dos profetas e foi colocado entre Ester e Esdras, no grupo heterogêneo dos outros escritos, que forma a última parte do cânon hebraico. As Bíblias grega e latina o colocam entre os profetas e lhe acrescentam algumas partes deuterocanônicas, o Salmo de Azarias e o Cântico dos Três Jovens, 3:24 ao 90. A história de Susana, da qual brilha o candor clarividente do jovem Daniel, capítulo 13, e as histórias de Bel e da serpente sagrada, que são sátiras da idolatria. No capítulo 14, a tradução grega das 70, que difere muito da de Teodosião, que se conservava muito próximo do texto massorético. O livro destina-se a sustentar a fé e a esperança dos judeus perseguidos por Antíoco Epífanes. Isso daqui é um livro, tá? Ele destina-se a sustentar a fé, ou seja, da esperança dos judeus perseguidos por Antíoco Epífanes. Eles estão falando do fim do mundo. Daniel e seus companheiros foram submetidos às mesmas provas, abandono das prescrições da lei e tentações de idolatria, como no capítulo 3 e 6. Saíram vencedores delas, e os antigos perseguidores tiveram de reconhecer o poder do verdadeiro Deus. O perseguidor moderno é descrito com traços mais terríveis, mas quando a ira divina estiver satisfeita,
a gente vê isso no capítulo 8, 19 e 11, 36, virá o tempo do fim, 8, 17 a 11, 40, do qual o perseguidor será abatido, 8, 25, 11, 45, será o fim das desgraças e do pecado e o advento do reino dos santos, governado por um filho de homem cujo império jamais passará. Esta expectativa do fim, esta esperança do reino está presente no livro todo. Você vê em Daniel 2,44, 3,33, 4,31 e 7,14. Deus se encarregará de fazê-lo chegar dentro de um prazo que ele fixou, mas que abrange toda a duração da humanidade. Os momentos da história do mundo se tornam momentos do desígnio divino dentro do plano eterno. O passado, o presente e o futuro, tudo se torna profecia porque tudo é visto à luz de Deus, que muda tempos e estações. Com esta visão simultaneamente temporal e extrema e extratemporal, o autor revela o sentido profético da história. Este segredo de Deus, 2,18 e 4,6, é revelado por intermédio de seres misteriosos, mensageiros e agentes do Altíssimo. A doutrina de mensageiros se afirma no livro de Daniel, como de Ezequiel e sobretudo em Tobias. A revelação versa sobre o desígnio oculto de Deus a respeito de seu povo e dos demais. Vamos ler uma coisa aqui. Esse misterioso filho de homem, que 7, 18 e 21, 27 identificam com a comunidade dos santos, é também seu cabeça e o chefe do reinado escatológico, mas não é o Messias, davídico. Essa interpretação individual tornou-se corrente no judaísmo e foi retomada por Jesus, que aplicou a si próprio o título de Filho do Homem, para sublinhar o caráter transcendente e espiritual do seu messianismo. Porém, aqui está falando que esse Filho de Homem não é o Messias davídico, Isso a gente vai mostrar depois no próprio texto. O livro de Daniel já não representa a verdadeira corrente profética, não contém mais a pregação de um profeta enviado por Deus, em missão junto de seus contemporâneos. Foi composto imediatamente escrito por um autor que se oculta por detrás de um pseudônimo. Olha só que coisa interessante. Como já sucedera no Opúsculo de Jonas. As histórias edificantes da primeira parte assemelham-se a uma categoria de escritos de sabedoria, da qual temos um exemplo antigo na história de José, no Gênesis, e um exemplo recente no livro de Tobias, escrito pouco antes de Daniel. As visões da segunda parte comunicam a revelação de um segredo divino, explicado pelos anjos para os tempos, num estilo propositadamente enigmático. Este livro selado inaugura plenamente o gênero apocalíptico que fora preparado por Ezequiel, que se fundirá na literatura judaica. Então tá aí a introdução, A gente vê bem que esse nome Daniel pode ser apenas um pseudônimo. Existiam histórias antigas, com esse personagem, e ele não é considerado um livro profético, até pelo fato dele ter sido escrito depois dos acontecimentos, Então muita gente fala, os judeus negam o livro de Daniel porque ele fala claramente do Messias. Não tem nada a ver. Outra, o livro de Daniel está no cânon hebraico, porém está na parte dos escritos. Não tem nada a ver com negar alguém. É porque foi escrito depois que ocorreu. Então essa é a introdução do livro de Daniel. E isso daqui está numa Bíblia cristã, para o espanto de muitos. Só que a maioria não busca informação. Agora a gente vai analisar, os capítulos 2, 7, 8 e 9 e comentar em cima disso.